Caros irmãos e irmãs, simpatizantes do canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo, com satisfação retornamos para mais um tema sob a ótica da doutrina espírita. Como é de praxe para nós espíritas, convido os irmãos e irmãs a nos colocarmos em um momento de reflexão, em um momento em que buscamos nos conectar com Jesus. E para isso, nós vamos declinar os nossos olhos e vamos pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos trabalhadores do Pai e do Mestre Jesus, que possam nos amparar, nos intuir, nos proteger, nestes momentos em que aqui iremos estar. Que essa proteção possa permanecer hoje, amanhã e sempre, para que assim possamos ter melhores condições para conduzirmos a nossa caminhada reencarnatória no rumo da elevação. Gratos somos, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos. Gratos somos por estes momentos em que podemos buscar um pouco mais do entrelaçamento entre irmãos para juntos galgarmos os degraus da evolução. Trago para nós refletirmos neste dia o tema o amor de Deus. E como sempre eu começo com várias perguntas para depois buscarmos discorrer sobre o tema. Quando nós temos a certeza do amor de Deus? E quando nós duvidamos deste amor de Deus por nós? Quando nós sofremos, por que nos deprimimos? Por que sofremos? Como sofremos? E aquela pergunta que geralmente fazemos: por que comigo? Por que eu? Por que com minha família? E a pergunta que mais precisamos responder: até quando teremos este tipo de sofrimento? Vamos nos recordar de quando Jesus aqui esteve. Deixou para nós, na sua caminhada encarnatória, porque ele não reencarnou aqui na Terra, na sua caminhada ele deixou para nós inúmeras lições. Todas elas faladas e vivenciadas. Jesus não nos deixou nada escrito. Sabemos que os seus evangelhos seu evangelho chegou até nós através de 2 apóstolos que transcreveram tudo aquilo que Jesus ensinou. Mateus e João. Ciro, mas tem os evangelhos de Lucas e de Marcos. Lucas não conheceu Jesus fisicamente. Marcos também não. Lucas era grego, era um médico que foi discípulo de Paulo de Tarso, o São Paulo. E Marcos também era discípulo de Paulo de Tarso. A única vez que Jesus escreveu, que nós temos notícia, foi quando os fariseus e os doutores da lei levaram a mulher adúltera frente a ele na praça, perguntando a ele o que deveria ser feito, se deveriam apedrejá-la ou deixá-la ir. E consta que Jesus abaixou-se e com o dedo escrevia na areia. Olhava para os homens que ali estavam acusando a mulher e escrevia na areia. Dizem muitos espíritas, café no bule, dizem muitos espíritas mais conhecedores que Jesus olhava para aqueles fariseus
para cada um deles e escrevia na areia os seus erros, os seus pecados, as suas faltas. Olhava para um e escrevia, olhava para o outro e escrevia. E que após a pressão deles, que devemos fazer? Ele apontou a areia, olhando para eles e disse: aquele de vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Ou seja, estes fariseus também tinham as suas aflições a reparar, porque foram os primeiros, os mais velhos, a se retirarem de frente a Jesus, a se retirarem de diante da acusada por eles, que eles queriam apedrejá-lo. Mas Jesus deixou para nós muitos outros ensinamentos, através de parábolas, mas também ensinamentos que ele disse direto para os seus apóstolos, como está relatado pelo apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 33, que vamos usar aqui apenas um pequeno pedacinho da fala. Neste mundo tereis aflições. E aí, muitas vezes, aqueles que se opõem aos ensinamentos de Jesus dizem: então, Deus e Jesus querem que nós soframos neste mundo? Será que aquele que veio para o mundo para nos ensinar o amor quer que nós soframos? Será que Deus, que é o nosso Pai de amor e caridade, quer que nós soframos? Vamos retornar à Bíblia. Lá no capítulo 2, versículo 9 de a Gênese, onde está assentado que nós, a partir do momento em que nós nos alimentássemos da árvore do saber e dos conhecimentos, nós teríamos dificuldades. E nós temos as dificuldades por quê? Porque na árvore do saber e dos conhecimentos, nós buscamos os conhecimentos material e espiritual. E nos conhecimentos materiais, são aqueles ligados à nossa vida física, que nos dão o poder, a fortuna, o conforto, o destaque pessoal. Mas junto com eles vem toda aquela carga de falhas que nós normalmente conhecemos. Orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, egoísmo, ambição. Todos eles contrários ao saber espiritual, que está junto com o saber material na árvore dos conhecimentos. E os conhecimentos espirituais são aqueles ligados à lei divina. São aqueles que nos dão responsabilidades diante de Deus. Ou seja, temos o livre-arbítrio que nós adquirimos com esses conhecimentos, materiais e espirituais. Mas, quando não usamos esse livre-arbítrio da forma como devemos usar, aí nós temos as aflições. E essas aflições são físicas e espirituais. E a grande maioria das aflições físicas são causadas pelo nosso conhecimento espiritual. Quando nós temos aflições espirituais que nos levam a prejudicar o nosso corpo físico. É da reunião desses dois conhecimentos, então, que surgem as nossas aflições. Enquanto não temos o conhecimento espiritual, nós estamos na adolescência da humanidade.
Mas a partir do momento em que nós conhecemos a lei divina, nós chegamos à maturidade espiritual. E nos diz o livro A Caminho da Luz, que a chegada de Jesus no mundo terra inaugurou o período da maturidade espiritual do ser humano. Ou seja, há 2000 anos nós entramos para a maturidade espiritual. Somos responsáveis por nossos pensamentos, palavras e atitudes. E aí surgem as nossas aflições. Mas jamais podemos reclamar, nos queixar ou nos pararmos de vítimas. Porque em toda a nossa caminhada evolutiva, desde que fomos criados como espíritos simples e ignorantes há milhões de anos, Jesus sempre enviou para nós espíritos mais elevados. Espíritos que vieram como orientadores para nós, como exemplos para nós seguirmos. Sempre foram aqueles espíritos que se destacaram em humildade, em caridade, em perdão, em benevolência. Sempre, todos eles enviados por Jesus, sob as ordens de Deus, com toda certeza, para que nos guiassem, para que fossem exemplos para nós. E ele próprio, Jesus, aqui esteve então há 2000 anos para nos demonstrar, vivendo entre nós, a possibilidade, nos demonstrar a possibilidade de como ser o verdadeiro Filho de Deus. Esses ensinamentos, na maior parte deles, foram esses ensinamentos vivenciados, também deixados em parábolas, que ficaram marcadas pela simplicidade, pelo sentido muito profundo que todas elas sempre tiveram. Mas, até hoje, nós as interpretamos pelas metades ou então muito mal interpretadas todas elas. As parábolas nada mais eram do que a vida dos judeus simples de então, dos camponeses, dos pequenos comerciantes, das donas de casa, dos filhos destes camponeses. Mas o pensamento judeu tem uma outra linha diferente do nosso, que é greco-romano. E nós, então, muitas vezes, necessitamos do amparo de grandes estudiosos da civilização hebraica para que consigamos entender essas parábolas. E assim vamos muitas vezes beber nas fontes de outros grandes pesquisadores dos judeus, dos hebreus, enfim. Uma das parábolas que geralmente é muito mal interpretada é a que está relatada por Lucas, que, como disse antes, não conheceu Jesus pessoalmente, mas buscou esses conhecimentos dos ensinamentos de Jesus através de Paulo de Tarso junto a Mateus. E Lucas relata lá no seu evangelho, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, a parábola do filho pródigo. Parábola que sei que já me referi a ela neste canal, que hoje vamos analisar sobre uma outra ótica. E nos diz a parábola o seguinte: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais novo ao pai: Pai, dá-me a parte da natureza, da fortuna, que me convém. Ao que o pai repartiu os bens. Passados poucos dias, o filho mais moço juntou tudo e partiu para uma terra longínqua. Aí
esbanjou sua fortuna numa vida dissoluta. Depois de tudo dissipado, sobreveio uma fome àquele país e ele começou a sofrer necessidades. Retirou-se então e pôs-se a serviço de um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ansiava-se ele por encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então entrou em si e disse: quantos trabalhadores em casa de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e ir ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me tão somente como um de teus trabalhadores. Levantou-se, pois, e foi em busca de seu pai. O pai avistou-o de longe e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe então o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: depressa, trazei a melhor veste e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Buscai também o novilho gordo e carneai-o. Comamos e celebremos um festim, porque este meu filho estava morto e ressuscitou. Andava perdido e foi reencontrado. E começaram a celebrar um festim. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou e se aproximou da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. Respondeu-lhe o empregado: chegou teu irmão, e teu pai mandou carnear o novilho gordo, porque o recebeu são e salvo. Indignou-se ele então e não quis entrar. Saiu então o pai e procurou dissuadi-lo. Ele, porém, respondeu ao pai: há quantos anos que te sirvo e nunca transgredi nenhum de teus mandamentos? E nunca me deste um cabrito para banquetear com meus amigos. Mas logo que chegou esse teu filho, que dissipou teus bens com meretrizes, lhe mandasse carnear o novilho gordo. Meu filho, tornou-lhe o pai, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas não podíamos deixar de festejar um festim e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. A parábola termina aqui. Quando o filho mais novo chega no pai, exigindo o direito à sua herança, para sair pelo mundo, viver da forma que bem desejasse, gastar a fortuna que o pai estava lhe dando, é a adolescência do ser humano. Quando não se importa com a vida que Deus nos dá, com todos os bens que Deus nos dá, com toda esta vida futura que Deus oferece para todos nós. Quando o ser humano sai pela vida, fazendo tudo o que pode, o que não pode, o errado e o mais errado e o torto. Quando o ser humano preocupa-se apenas com viver a vida, não se preocupa em evoluir espiritualmente. Ele só vê o momento de hoje, a atual reencarnação, aquilo que a gente cansa de ouvir: a vida é uma só. Morreu, termina tudo.
quando a gente sabe que a reencarnação é um estalar de dedos, é um piscar de olhos, como dizem os espíritos mais elevados, para nós. E se formos a analisar, o ser humano começou como humanoide humanídeo, diz a ciência, há mais ou menos 8 milhões de anos, 7, 8 milhões de anos. O que são 80, 100 anos em uma reencarnação? É literalmente um piscar de olhos. Quando aqueles, como eu, com 72, vem à nossa mente, a nossa infância, 3, 4, 5 anos, literalmente parece que foi ontem. E o que é uma reencarnação, então, frente a todos esses milhões de anos que começamos como espíritos? A reencarnação é uma por vez, mas a vida espiritual é ininterrupta. Depois de sermos criados como espíritos, não vamos regredir para animais do andar de baixo. Estamos no reino hominal e, como tal, só temos a crescer. Está em nós buscarmos a nossa evolução. Então, quando a adolescência espiritual se rebela, é o que aconteceu com o nosso irmão da parábola que Jesus refere-se. Mas quando ele chega naquele momento que está passando fome, que não tem onde dormir, onde recostar seu corpo para descansar, que ele diz, só um pouquinho. Na casa de meu pai, quantos servos, quantos empregados, quantos trabalhadores estão lá que têm o que comer em abundância, onde dormir, onde repousar o corpo? Isso é o despertar, o início do despertar da adolescência para a maturidade. Jesus ali nos diz, como este jovem, como este filho que simplesmente relegou o poder do pai, a autoridade do pai, como ele acordou, todos vós podeis acordar. E quando ele toma a decisão de ir em busca do pai, ali ele está fortalecendo essa saída da adolescência. E ele tem ali a determinação, a coragem, a decisão de ir ao encontro do pai e colocar-se como aquele que errou, e sem exigir o direito a ser filho novamente. Ele vai e se coloca como servo. Eu venho para te servir, Pai. Não me chames, não precisas me chamar de teu filho. Me trate como um servo teu, mas me deixe me alimentar nas tuas fontes. Me deixe eu ter sossego no teu reino. Me deixe ter sossego nesta tua propriedade, meu Pai. Ele estava saindo daquela adolescência, indo em busca da segurança, indo em busca da proteção do Pai. Neste período da adolescência humana, o livre-arbítrio recém-despertado geralmente transforma-se, geralmente manifesta-se de forma bastante negativa. Por quê? Porque é o ego humano. Nós vemos no outro que está no mesmo nível que nós os erros e achamos que podemos seguir na mesma forma, querendo tudo para nós. E será que a humanidade da Terra nunca passou por isso? Passou e ainda passa. É só nós analisarmos a história geral. Quantas guerras de todos os tipos, prepotências, arrogâncias, orgulhos, vaidades, traições, invejas, quantas escravizações de todos os tipos. E hoje nós temos uma escravização das piores que está
nos meios de comunicação que andam na palma da nossa mão? Quanto extermínio de povos, quantos extermínios de seres humanos no ventre da própria mãe em abortos, os homicídios mais cruéis que possam existir, quantos homicídios de seres já nascidos, quantos suicídios e por aí afora. Isso tudo promovido pelo ego humano. Era e ainda é a adolescência da humanidade que insiste em não abrir espaço para a maturidade. Quantos negam a Deus pelo simples prazer de dizer: Deus, capaz, isso não existe. Se Deus existisse, não existia fome no mundo. Mas geralmente quem assim o fala não dá uma migalha de pão para alguém necessitado. Geralmente quem assim o fala não tem um ombro amigo para amparar alguém em necessidade de chorar suas mágoas, chorar suas aflições. Nestes períodos de adolescência, muitos são os erros e poucos os acertos. Mas, quando nos permitimos aprendizados com as aflições, a gente vai saber que nos pequenos e nos grandes erros sempre teremos grandes lições. Assim como o jovem da parábola, então, em nós aos poucos vai despertando o eu consciência, o eu com Deus, o eu com Deus na mente e no coração. E assim nós vamos muitas vezes aprendendo a vivenciar a lei divina. Vamos buscando em Deus a oportunidade de reparação dos nossos erros. Então, com o despertar da consciência lá no nosso jovem da parábola, veio o pedido de reparação para o pai. Veio, em princípio, com a dor, a enfermeira dor. A dor no estômago por fome. A dor da falta de ter onde repousar o corpo. E ele teve, então, esse despertar da consciência e a decisão, a aceitação, em primeiro lugar, de que estava errado, de que ele errou, e veio a determinação de buscar o Pai, através da resignação, e dizer: Pai, eu errei contigo e errei com Deus. E eu quero colher todo o fruto desta semente errada que eu semeei. E volta e pede para o Pai, para ser servo. E nós já vamos ver um pouco mais. Mas antes, vamos perguntar: e nós? Quando despertamos? Quando foi que despertamos? Quando foi que nós percebemos o caminho errado que estávamos trilhando? Quando foi que nós sentimos fome de Deus? Ou será que nós ainda não despertamos? Certeza tenho de que todos nós já despertamos. Se assim não fosse, não buscávamos este tipo de assunto para pararmos, escutarmos e refletirmos de nós para nós mesmos. Mas então, quando foi que despertamos? Quase certo é que despertamos entre uma e outra reencarnação. Ao chegarmos na dimensão espiritual e encontrarmos aquela gama muito grande de espíritos da qual fazemos parte, e vermos que alguns desses nossos irmãos, muitos desses nossos irmãos, estão se distanciando de nós para cima. E são irmãos que já aprendemos a amar e que
nada podem fazer por nós para nos carregar junto com eles, a não ser nos dar os bons exemplos. E aí, por estarem em uma condição espiritual mais elevada, vão se distanciando de nós. E nós, como jovem da parábola, refletimos. Mas não, eu preciso fazer a minha parte com urgência, eu preciso reparar as muitas falhas, os muitos erros, resolver as minhas aflições, para eu poder voltar ao convívio com esses irmãos que já deram esses passos a mais. Aí nós fomos à espiritualidade superior, pedimos uma reencarnação a mais, pedimos uma reencarnação para voltarmos a reencarnar, em especial com aqueles que nós transgredimos as leis divinas. E aí programamos uma reencarnação junto com eles e voltamos para o plano físico. Mas quando aqui chegamos, no corpo físico, não lembramos do que nós programamos. E aí nos achamos vítimas. Vítimas de Deus, da família e da sociedade. Jesus, na parábola, nos ensina como nós devemos agir. Temos a aceitação, a determinação e a coragem. A aceitação de que não somos vítimas. Nunca. Nós somos autores da nossa história espiritual, no bem e no mal. Ninguém plantou por nós. Trabalhamos juntos com muitos outros espíritos plantando. Mas as sementes que nós vamos colher o fruto, foi nós que plantamos. E nós participamos dessa programação reencarnatória pedindo dores, família, profissão, reparações, tudo. Tivemos a determinação na dimensão espiritual quando nós pedimos para reparar os nossos erros. Mas agora aqui no corpo físico precisamos ter a coragem do jovem da parábola, que saiu de casa, nós lá da dimensão espiritual, o jovem saiu da sua casa aqui, a casa física, forte, jovem, com muita coragem, com muita disposição para ir viver a vida. Nós saímos da dimensão espiritual antes da reencarnação com a determinação, fortes, firmes, de que vamos assumir, vamos conseguir dar a volta por cima. Vamos passar sobre os nossos erros, vamos repará-los, para podermos voltar para a parte espiritual, para podermos voltar para o regaço do Pai, para a casa do Pai, como merecedores de termos uma vida melhor. O jovem da parábola voltou fraco e humilhado, com fomes, mas determinado a refazer sua vida com o Pai, daqui da reencarnação, e com Deus. O Pai vai ao seu encontro e o ampara. Manda vesti-lo, pôr um calçado nos pés, colocar o anel da aliança no dedo do filho. Fez uma festa para receber seu filho. Mas e o amor de Deus por nós? Será que Deus não nos ama tão profundamente, ou mais ainda, do que este pai da parábola? Com toda certeza, sim. Porque nós vivemos caminhando no contrapé da lei divina há milhares de anos. Há milhares de anos. E Deus sempre nos dando oportunidade de repararmos os nossos erros. Deus sempre colocando junto a nós irmãos espirituais para nos amparar, para nos proteger, para nos intuir. O amparo dos amigos espirituais é diário, não termina nunca. Nós temos um amigo espiritual que nos acompanha desde antes de nascermos até depois de desencarnarmos. Precisamos ter coragem e determinação, que é o que algumas vezes nos falta para nós encararmos a vida com seriedade, com firmeza, com propósitos mais elevados.
Ah, mas eu tenho coragem, eu tenho vontade. Esta coragem, esta vontade, é só da boca para fora ou ela está na minha mente e no meu coração? Precisamos ter essa coragem no coração, na mente e colocarmos em prática. O nosso dia a dia não é nada fácil, com toda certeza. Dificuldades de saúde, trabalho, família, custo de vida, insegurança, falta de lazer. Algumas vezes nos deprimimos, é normal. O que não é normal é nós nos mantermos deprimidos por muito tempo. Sentir uma fraqueza instantânea por algum pouco é natural? É natural, com certeza. Mas precisamos nos lembrar de que acima de nós está um amigo espiritual nos amparando. E que acima dele tem outros espíritos mais elevados também nos dando amparo. E que Jesus, que é o nosso governador, nos ama profundamente. E não nos abandona um instante sequer. Conhece a toda a gama de espíritos que encarnam na Terra pelo nome e CPF. E ele diz: nenhuma das ovelhas da casa de meu pai se perderá. Mesmo aqueles que insistem em caminhar no contrapé, continuam recebendo o amparo divino, não o querem por perto, mas é só quererem que terão o amparo. Será que os nossos problemas, as nossas dores são as maiores e as piores do mundo? Quando estivermos bem para baixo, não olhemos para trás, não. Que daí a gente enlouquece. Olhemos para o lado. E a gente vai ver pessoas caminhando lado ao lado conosco, encarnados, com problemas muito piores que os nossos, e que diriam: me dê só os teus problemas e leve os meus, por favor. Realmente, viver não está fácil. As informações que nos chegam muitas vezes são adulteradas propositalmente para ludibriar-nos e criar pânico na população. Mas não podemos nos desesperar. Não podemos. Lembremos-nos de Jesus, dos seus muitos ensinamentos, e vamos galgando degrau por degrau, porque a lei de Deus é lei de progresso, e tanto o mundo terra quanto os seus habitantes estamos todos em plena evolução. Por quê? Porque a lei de Deus é de progresso. Sabemos que a evolução material normalmente antecede a evolução espiritual. E como está a evolução material hoje? Em todos os sentidos. A evolução material, ela não voa. Ela anda na velocidade quase que do pensamento. A evolução espiritual que nós precisamos fazer andar mais rapidamente. Voltando então à parábola, nós somos o filho pródigo, voltando à casa do pai, depois de muito termos andado na contramão. O filho mais velho que ficou na casa do pai trabalhando, sua vida foi totalmente dependente do pai. Mas isto é assunto para uma outra hora. Será que isso seria felicidade? Ou será que a felicidade está em nós, voltando para agora, em olharmos, termos vivenciado a nossa adolescência, mas termos despertado e olharmos para a frente? Olharmos que logo ali, como nos dizem os espíritos mais elevados, já raiou o dia da regeneração. Há um sol lindo surgindo no horizonte, trazendo para nós um mundo sem maldades, um mundo sem injustiças, sem doenças, sem traições. Deus nos ama infinitamente e nos dá o livre-arbítrio
para nós escolhermos quando queremos caminhar mais rapidamente no rumo da angelitude. Temos para isso, vou repetir, o amparo dos trabalhadores de luz, que começa com o nosso amigo espiritual, que é um espírito bem mais elevado do que nós, que está sempre aqui a nos amparar, a nos proteger, a nos intuir. Lembremos-nos de que Jesus disse aos seus apóstolos, relatado também pelo apóstolo João, lá no Evangelho, capítulo 10, versículo 34. Tudo o que faço podeis fazer e muito mais. Sois deuses com letra minúscula. Deus com maiúscula, só o Pai Todo-Poderoso. E ainda relatado por João, agora sim, no capítulo 16, versículo 33, o versículo todo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos diz, somos seres com a capacidade de fazer tudo aquilo que Jesus fazia. A cura de cegos, de leprosos, de paralíticos. Mas para isso precisamos deixar para trás o filho pródigo que saiu de casa e ser o filho que voltou ao pai, pedindo para reparar os erros. E aí sim, ser um servo de Deus, em toda a concepção da palavra, trabalhando com afinco, com determinação, para vencermos, em primeiro lugar, a nós mesmos, as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos erros, deixarmos para trás as nossas aflições e sermos como Jesus, um Cristo. Quanto tempo vai demorar? Está em cada um de nós. Deus nos dá o livre-arbítrio de caminharmos pela nossa determinação. Mas quando tivermos esta consciência de que Deus nos ama acima de tudo, não mais faremos aquelas perguntas iniciais. Será que Deus nos ama? Será que ainda poderemos nos deprimir? Não mais nos deprimiremos. Teremos entendido a lei de Deus e estaremos vivenciando essa lei. Jamais sofreremos. Nunca mais perguntaremos por que eu, por que minha família. Porque então não mais sofreremos. Seremos o filho recebido de braços abertos por Deus, o nosso Pai, nos dizendo: venha a mim, meu filho. Hoje tu estás no meu reino. Encerro esta fala de hoje, convidando os irmãos e irmãs para fazermos um agradecimento a Deus pela oportunidade que tivemos de nos reunir mais uma vez e agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela família que temos, pelo nosso caminhar e por este despertar para a verdadeira vida, por esta busca de sermos os filhos de retorno ao seio do Pai. Agradeçamos a Deus por tudo que temos, por tudo que somos. E encerramos essa nossa fala dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra a todas as criaturas. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade, caros irmãos e irmãs. Fiquem